Artigo 127, o podcast do MP do Rio. O Ministério Público do Rio, MPRJ. O Ministério Público denunciou... O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Está começando mais uma edição do Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Aqui você acompanha as principais notícias e ações da semana do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que impactam diretamente a vida da nossa sociedade. Você vai ouvir no episódio de hoje do Artigo 127. MPRJ cumpre mandados contra deputado, ex-vereador e ex-assessor investigados por ligação com o TCP. CyberGaeco denuncia e cumpre mandados contra acusados de falsificar suplementos alimentares e revendê-los no e-commerce. Gaesp denuncia por corrupção 3 policiais que receberam propina para não apreender carro. MP do Rio firma acordo com a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira que beneficiará 10 mil estudantes da rede municipal. Em ação inédita, Gaedeste articula compromisso de torcidas organizadas do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco contra a violência no futebol. E no Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, MPRJ revela aumento do número de denúncias recebidas. Confira agora no Artigo 127, o podcast do MP do Rio. Aqui está Artigo 127, o podcast do MPRJ. Por determinação do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Antônio José Campos Moreira, o MPRJ cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra 3 agentes públicos investigados por suposta ligação com a facção criminosa Terceiro Comando Puro. Foram alvos das medidas o deputado estadual Val Ceasa, o ex-vereador do Rio de Janeiro Ulisses de Almeida Marins e o ex-assessor parlamentar Michael Johnny Viana de Azevedo. O PGJ informou que as diligências resultaram na apreensão de R$341 mil em espécie, 5 armas, 11 aparelhos celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados e munições de diversos calibres. Além disso, o investigado Michael Johnny de Azevedo e uma mulher que o acompanhava foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Todo o material apreendido foi encaminhado para a cidade da polícia e será submetido à análise pericial em uma nova fase da apuração, que buscará aprofundar a identificação de eventuais vínculos dos investigados com a organização criminosa. Ouça o PGJ sobre a operação. Esses fatos preocupam muito o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro porque revelam uma degradação que vem se tornando aí pública do ambiente político. Há alguns meses nós denunciamos e obtivemos a prisão preventiva de um deputado estadual reconhecidamente membro do Comando Vermelho, já registrando uma condenação a 14 anos de reclusão antes de ingressar no parlamento por lavagem de capitais, que inclusive era integrante da Comissão de Segurança Pública da Alerj. Esse parlamentar envolvido com o Comando Vermelho e agora esse outro parlamentar, objeto dessa nova investigação, em tese, supostamente envolvido com o Terceiro Comando Puro. Esse quadro é extremamente preocupante porque a preservação do Estado democrático de direito, a preservação da democracia exige instituições fortes e não se pode aceitar que o parlamento seja ocupado por figuras dessa estirpe. O Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPRJ, CyberGaeco, denunciou e obteve na Justiça mandados de busca e apreensão contra 14 integrantes de uma associação criminosa responsável por fabricar e vender suplementos alimentares e produtos com finalidades terapêuticas falsificados.
Segundo o MP, os acusados anunciavam suplementos de marcas conhecidas usando fotos dos produtos originais e preços atrativos, mas enviavam produtos adulterados, em prejuízo dos consumidores. Agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência cumpriram mandados em endereços no Recreio dos Bandeirantes, na capital, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em Mangaratiba, no sul do estado, e em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na região dos Lagos. A ação integra a Operação Convergência Nacional, uma ofensiva coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas para desarticular facções e outros grupos criminosos organizados. Ouça a promotora de justiça Tatiana Casires sobre o assunto. Essa operação, ela integra a Operação Convergência Nacional, que é uma ofensiva coordenada pelo GNCOC para desarticular facções e outros grupos criminosos organizados, que ocorre hoje em vários estados da federação em todo o Brasil. O material arrecadado consiste em celulares e computadores, além de produtos, suplementos, embalados e rotulados, um deles, inclusive, embalado já para remessa com etiqueta de uma das plataformas na casa de um alvo, o que caracteriza de forma inequívoca que o grupo criminoso continuava atuando e continuava articulado entre si em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro. O Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública do MPRJ, GAESP, denunciou 3 policiais militares pelo crime de corrupção passiva. De acordo com a denúncia, recebida pela Auditoria da Justiça Militar, os denunciados Francisco Santos de Melo, Rômulo Luiz dos Santos e Luiz Eduardo Teixeira receberam propina para deixar de apreender um automóvel durante uma blitz em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. A negociação para a liberação do veículo foi identificada pelo MPRJ no curso de outra investigação que contava com interceptação telefônica judicialmente autorizada. Os promotores monitoravam o telefone do policial que intermediou a liberação, agente já denunciado por organização criminosa e corrupção ativa no âmbito da Operação Os Intocáveis 2. Somos o Ministério Público do Estado do Rio e trazemos aqui os detalhes da atuação das promotorias de justiça no podcast Artigo 127. O MPRJ e a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira firmaram um acordo de não persecução civil que encerra uma ação de improbidade administrativa relacionada ao descumprimento de um convênio celebrado em 2008. Como resultado, a Fundação realizará 12 concertos didáticos para alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, beneficiando pelo menos 10 mil estudantes. O acordo foi assinado pelo Procurador-Geral de Justiça, Antônio José Campos Moreira, e pela vice-presidente da Fundação, Ana Flávia Cabral. A construção do acordo contou com a mediação da Coordenadoria de Autocomposição e Construção de Consensos, Compor. Confira outros destaques. MPRJ debate desafios da fiscalização eleitoral e do combate a ilícitos nas eleições de 2026. MP promove evento sobre acessibilidade e inclusão na região metropolitana do Rio. Campanha de doação de sangue mobiliza integrantes do MPRJ em ação solidária. MPRJ e FGV organizam Fórum Internacional com o Parlamento Europeu sobre combate ao crime organizado transnacional. GAESP apresenta protocolo de atuação em casos de letalidade policial a coordenador do Grupo de Controle Externo do MPMS. A Ouvidoria do MP do Rio quer ouvir você. Denúncias, pedidos de informação, representações, elogios, críticas e reclamações. Lembre-se de fornecer o maior número de informações possíveis para o encaminhamento a uma promotoria para apuração dos fatos. Você pode entrar em contato com a Ouvidoria do MP pelo telefone 127, ligação gratuita para o Estado do Rio, ou pelo telefone 21 3883 4600 para as demais localidades. Você também pode acessar o formulário da Ouvidoria
Promotoria em nossa página da internet, mprj.mp.br. O Grupo de Atuação Especializada em Desporto e Defesa do Torcedor do MPRJ, GAEDEST, reuniu representantes de 12 torcidas organizadas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama na sede do MPRJ. O encontro teve como objetivo discutir ações conjuntas pela paz no esporte. Presidida pelo promotor de justiça Márcio Almeida, coordenador do GAEDEST, a reunião definiu alguns compromissos a serem cumpridos pelas organizadas a fim de reprimir episódios de violência nos estádios e arredores. Entre as responsabilidades alinhadas e ratificadas pela Polícia Militar, representada pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, está a obrigação das torcidas em atualizar periodicamente a listagem de todos os seus associados, principalmente dos líderes de segmentos. Também foi determinada a documentação de rotas de saída e chegada nos estádios para todos os segmentos organizados, bem como a realização periódica de reunião com o BEP para a oficialização dessas informações. Por fim, foi acordado entre todas as torcidas presentes a participação em uma campanha de pacificação a ser realizada pelo MPRJ. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Pessoa Idosa, CAL Pessoa Idosa, divulgou que os casos de violência contra pessoas idosas recebidos pela ouvidoria da instituição saltaram de 2.386 em 2024 para 2.967 em 2025, um aumento de 24%. O dado consta do painel Cenário da Violência contra a Pessoa Idosa, apresentado pelo CAL durante evento em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, realizado no auditório do edifício sede do MPRJ. Ouça o coordenador do CAL Pessoa Idosa, o promotor de justiça Luiz Cláudio Carvalho, em entrevista ao RJTV, primeira edição. Muitas vezes os algozes que são indicados nas representações que nós recebemos são próprios familiares que se aproveitam da situação, praticam não só abandono, mas muitas vezes também violência financeira, né? Situações que são bem características da violência contra a pessoa idosa. O envelhecimento populacional está aí, a população está envelhecendo e a gente precisa garantir dignidade à população que no final das contas, né, nós todos queremos envelhecer e envelhecer bem. Então é preciso que a gente se junte nessa luta. Você sabia que agora o MP do Rio tem um canal do WhatsApp? Receba as principais notícias sobre a atuação da instituição, informações sobre serviços, concursos, campanhas e muito mais. Entre no menu Atualizações do seu WhatsApp, procure por MPRJ e clique em seguir. E esse foi o resumo da semana no Artigo 127, o podcast no MP do Rio. Toda semana, a gente te mantém informado das principais ações do MPRJ. Ative as notificações no seu aplicativo e podcast preferido. Para mais informações, acesse mprj.mp.br e siga o MP do Rio nas redes sociais. Até o próximo episódio.